Ok, muito boa tarde a todos, espero que todos se encontrem muito bem. Sou Newton Fernandes, eu sou o diretor técnico de marketing da Balmeira Automation, e a gente hoje está muito feliz, né? Hoje é um dia muito especial para a gente aqui da Balmeira Automation. Primeiro, porque a gente está podendo realizar esse evento cheio de novidades aqui, com todos os nossos parceiros. Isso é um momento único para a gente, e a gente teve essa oportunidade de fazer isso hoje. E mais interessante para a gente, pessoalmente, agora para a equipe da Balmeira, é que hoje a gente está fazendo 16 anos de fundação. Então, hoje é o aniversário da Balmeira. Então, esse evento veio aí para coroar esses 16 anos aí de vida da Balmeira. E eu queria agradecer a todos que fizeram parte aí nessa jornada, nesses 16 anos. Bom, só uma pequena explicação de como o nosso evento vai funcionar, tá bom? Vão ser 3 dias de evento, começando hoje até quinta-feira, e com as apresentações contínuas. Então, a gente vai ter 5 apresentações por dia, na verdade, são 4 parceiros falando, mais um convidado especial que vai debater com a gente alguns assuntos interessantes sobre aquilo que a gente conversou no dia. Eu vou bater um papo com esses apresentadores na ideia e com a intenção da gente poder ter uma apresentação mais suave possível, sem muito termo técnico, e que a gente possa ir aos poucos tirando algumas dúvidas ou algumas curiosidades que a gente, nesse longo tempo aí de experiência na automação, possa ter com esses nossos parceiros todos, tá bom? Se vocês precisarem fazer algumas perguntas, vocês têm aí a área perguntas na ferramenta de vocês, fique à vontade de fazer. Não posso prometer, por questões de fluidez e de tempo, que a gente vai conseguir responder todas, mas não se preocupem, o que a gente não responder ao vivo, a gente vai tomar o cuidado depois de responder posteriormente, vamos enviar isso para vocês posteriormente, tá bom? Lembrando que o evento vai ser gravado, então todos vocês também vão ter a possibilidade de ter essa informação com vocês aí. Bom, muito bem. A gente preparou com muito carinho esse evento, né, e com bastante cuidado, pensando em como a gente pode ajudar vocês a tomarem umas decisões que nem sempre são muito simples, nesse conceito de transformação digital, né? Sugiro a todos vocês que possam participar de todas as apresentações, mas a gente sabe, é bastante tempo, fiquem à vontade aí de saírem, tomar o seu cafezinho, a sua água, a gente vai estar aqui a tarde inteira, tá? E a gente espera que vocês possam participar o máximo possível aqui. A gente deve ir aproximadamente até umas 15 para 5 horas, essa é a estimativa nossa, a expectativa nossa. Só para lembrar que cada dia é necessário fazer uma inscrição, então quem não fez a inscrição ainda para os demais dias, fique à vontade, depois a Monique vai colocar para a gente aqui também no nosso chat, para que a gente possa ter o link mais facilmente. Já estava me esquecendo,
para agradecer, claro, a presença de vocês aqui no nosso evento. No final de cada dia, a gente vai estar sorteando uma pequena lembrancinha para vocês que estiverem presentes com a gente até o final do evento, tá bom? No mais, espero que vocês gostem bastante do evento e sejam todos bem-vindos. Para a gente começar, eu vou falar rapidamente da Balmier, né? Bem rapidinho, porque eu já estou com os nossos convidados apostos aí, o Carlos e o Bruno, eles daqui a pouco vão conversar com a gente aqui. Então, como eu estava dizendo, a nossa história começou em maio de 2005, mais precisamente no dia 25 de maio, e desde então a gente vem trabalhando com produtos líderes nos seus segmentos. O importante que a gente gosta sempre de falar é que a equipe técnica da Balmier, né, a gente tem uma vasta experiência no mercado de automação industrial. Os fundadores da empresa vêm de empresas como a ABB, General Electric, Omron, né, e assim por diante. Também temos o cuidado de manter em nosso time os profissionais treinados e capacitados por meio de certificações junto a nossos parceiros. Isso para a gente é um diferencial que faz com que a gente possa ter o melhor suporte a todos os nossos clientes, né? A gente participa também ativamente nas instalações das soluções de Ethernet, transformação digital, cibersegurança no Brasil, através de parcerias com organizações como a ISA, por exemplo. Tá? Nossos produtos possuem garantia e suporte local, além do auxílio, configuração e comissionamento que a gente pode dar. Nós temos os nossos parceiros que vão estar apresentando aí, que também nos dão esse suporte sempre que a gente precisa. Tá? Então, essa é a ideia principal da Balmier, para que vocês possam entender um pouquinho. Bom, a gente, como eu disse para vocês, a gente trabalha com fornecedores líderes nos seus segmentos, né? E esses segmentos nós estamos falando de infraestrutura de rede, conectividade industrial, cabeamento, cibersegurança, transformação digital. Aqui a gente está listando para vocês esses nossos parceiros, mas a gente vai ter a oportunidade de falar com eles no decorrer dos dias desse nosso evento, tá bom? Bom, qual que é a ideia hoje para o nosso evento, né? A ideia para o nosso evento é que a gente possa pensar como a nossa jornada da transformação digital. Então, o centro da nossa necessidade é sempre a aplicação que cada um de nossos clientes tem. Então, considere a aplicação como sendo a nossa preocupação principal. Então, hoje a gente vai estar falando basicamente de atingir essa transformação digital, criar uma fábrica inteligente, uma indústria 4.0, cada um gosta de chamar de um jeito. E para que isso seja possível, a gente tem que passar por algumas etapas, né? E essas etapas é o que a gente, da Balmier, realmente faz, né? Então, a gente faz a parte de conectividade industrial, a gente oferece também a parte de... Quando eu falo de conectividade industrial, nós estamos falando toda essa parte que vocês estão vendo aí no slide, cabeamento, essa parte toda que agora nós já vamos conversar daqui a pouquinho com o Bruno e com o Carlos em relação a essa informação. Depois a gente passa pela parte de teste e medição, uma outra área muito importante, que é permitir que a gente tenha testes, as verificações das fibras óticas, por exemplo, do cabeamento, antes que eles eventualmente possam dar problemas. Isso é um fator muito importante. Depois a gente vai passar por toda a parte de conectividade, de infraestrutura de rede. Aqui a gente está falando de equipamentos como switches, conversores de mídia, computadores industriais, roteadores, firewalls e assim por diante. Passando depois pela parte de segurança cibernética, com softwares de gerenciamento de acesso e a parte de visibilidade. E, por último, mas não menos importante, a gente tem toda a parte de transformação digital, que é quando a gente fala de coleta de dados, cloud computing, edge computing e assim por diante. Como eu mencionei para vocês, o evento está preparado para 3 dias. Então, o primeiro dia a gente vai abranger a parte de conectividade industrial e testes e medição. E as demais áreas a gente vai conhecer um pouquinho no decorrer do nosso evento. Bom, só para deixar um takeaway para vocês aí, toda vez que a gente fala de transformação digital, o nosso entendimento dentro da Balmier é que a gente precisa ter em mente alguns passos. Esses passos variam de empresas para empresas, mas só para vocês entenderem o que a gente percebe em relação a isso, é que, primeiro, eu preciso desacoplar a minha informação. O que significa dizer isso? A gente está acostumado ao longo de décadas e décadas de automação que eu tenho lá um sensor, um atuador, o que quer que seja, ele está normalmente vinculado
àquela aplicação específica. Então, ele está preparado para aquela área, para aquele PLC e assim por diante. A transformação digital me dá a capacidade de usar um sensor para que ele atenda todas as áreas da minha planta. Isso é um diferencial que eu consigo com a transformação digital. Então, a gente gosta de dizer que o sensor, o atuador, ele para de pertencer especificamente a uma aplicação ou a um dispositivo e ele passa a fazer parte da infraestrutura de rede. Isso é uma coisa interessante e a gente tem que ter sempre isso em mente. Segundo passo é o que a gente chama de fonte confiável de dados. Nós vamos ter dados vindo de todos os lugares. Para que esses dados possam ser utilizados, eu preciso ter esses dados normalizados, né? Normalizado significa, não interessa de onde vem essa informação, se é de um build automation, se é de um sistema mesh, se é de um sistema específico de automação, eu preciso normalizar esses dados para que eles possam ser compartilhados por todas as N aplicações que eu possa ter na minha planta. Então, isso é o segundo passo para a gente. E o terceiro passo, talvez não tão simples de enxergar, mas é o que faz mais sentido na transformação digital, é o que a gente fala de toda nova aplicação na transformação digital tem que trazer um benefício para a minha aplicação. Então, a gente fala que a transformação digital ela é centralizada a um caso de sucesso, ou um caso de negócio. Eu preciso estudar um caso, né? Porque a primeira informação que eu tenho que ter é o que você quer fazer com esse dado uma vez que ele esteja desacoplado, que ele esteja normalizado, o que você quer? Você quer melhorar o quê? Você quer diminuir que tipo de custo? Então, é isso que a gente tem que ter sempre, um estudo de caso, tá bom? Para não me alongar mais, muito mais do que isso, eu dei alguns exemplos aqui, vocês vão ver aqui do lado esquerdo, o que a gente chama o novo desenho da indústria 4.0, que é pilar da automação, mas isso os nossos amigos vão falar mais para frente. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é alguns exemplos que eu estou passando para vocês aí, no sentido de todas essas ações que vocês estão vendo no centro, em azul, elas são possibilidades que eu posso ter com a transformação digital. Mas não faz sentido eu usar essas tarefas ou esses jobs, vamos dizer assim, se eu não pensar em ter um benefício em relação a isso. Tá? Então, o que eu quero dizer é, só faz sentido eu aplicar, por exemplo, acesso remoto, se eu estiver efetivamente pensando em ter melhoria na minha manutenção. Caso contrário, não faz sentido eu pensar nisso. Né? Outro exemplo eu quero ter um sistema de rede Ethernet, por exemplo, sem perda, totalmente determinística, com TSN, por exemplo. Qual a informação que eu vou buscar disso? Qual é o benefício que eu quero para isso? A gente tem que estar sempre pensando desse lado, caso contrário, eu só estou fazendo investimento onde eu não vou ter nenhum tipo de ganho em relação a isso. Não faz muito sentido na nossa visão, tá bom? Então, só para a gente ter uma referência rápida em relação a isso. Muito bem. Aqui, eu já vou começar a passar o bastão para os nossos amigos aí. Esse aqui é o nosso time de hoje, então a gente está extremamente bem armado para a conversa de hoje, então a gente vai começar a conversa com o Carlos e com o Bruno, eles vão falar para a gente um pouquinho sobre a parte de cabeamento, né, nessa jornada de transformação digital. Depois a gente vai falar com o Marco da Viave, que ele vai conversar para a gente sobre a parte de medições e testes de fibra ótica. Depois a gente vai ter uma conversa com um especialista para falar um pouquinho sobre cabos, conhecimentos de cabos, nada dedicado especificamente a produto, que é o nosso amigo Ricardo Aveno. Depois nós vamos conhecer um pouquinho a parte de I/O, como sensor realmente de campo, com a Svenja Litz, da Belden da Alemanha. Essa vai ser uma apresentação em inglês. E por último, mas não menos importante, a gente vai ter uma conversa com o nosso amigo Eduardo Lima, da ProSoft, que vai falar para a gente um pouquinho sobre gateways de comunicação, tá bom? Então a gente já vai, daqui a pouco, conversar um pouquinho com cada um deles.